Olá pessoal, estamos de volta com a Agenda Mundo na TV Chacoalhando, com a transmissão pela TV GGN. Nesse ano se completam 75 anos desde a formação do Estado de Israel, em 14 de maio de 1948, seguindo-se a partilha da região decidida pela ONU. Benjamin Netanyahu, do partido Likud, voltou a assumir como primeiro-ministro em 29 de dezembro do ano passado. Dessa vez, ele está à frente do governo mais extremista de direita desde a fundação do país. Fazem parte de seu gabinete ministros racistas, ultranacionalistas religiosos e homofóbicos. Nessa primeira parte, vamos abordar a intolerância e o radicalismo dos ultranacionalistas religiosos judeus, que têm como alvo principal os palestinos na Cisjordânia ocupada, mas também outras comunidades. Queria pedir antecipadamente que vocês deem os likes, divulguem o programa e se inscrevam no canal da TV Chacoalhando. Como aqui no canal eu estou no bloco de Eu Sozinho, dispenso contribuições financeiras, mas peço que elas sejam encaminhadas para a TV GGN, nossa parceira, através da chave de Pix, jornalggn@gmail.com. No final, eu vou anunciar um brinde para a nossa audiência. 2 dias após a posse do governo, no primeiro dia do ano, ocorreram atos de vandalismo em cemitério cristão de Monte Sião da Igreja Anglicana, na Jerusalém Velha. The vandalism was quite severe. At least 30 tombstones were destroyed. Many of those tombstones had crosses. So this was certainly an act of bigotry or anti-Christian vandalism. O padre e membro do corpo gestor do cemitério atribui os diversos atos ocorridos contra cristãos nos últimos anos a um grupo de religiosos extremistas. Essa é a entrada do famoso Portão de Damasco, que leva ao quarteirão muçulmano na parte antiga da cidade. Nestas imagens do Canal 4 do Reino Unido, vemos as comemorações do Dia de Jerusalém. Há vários anos, as ruas de Jerusalém são tomadas por jovens ultranacionalistas, comemorando a reunificação da cidade após a Guerra de Junho de 1967. A data varia com o calendário judaico. Em 2023, cai de 18 a 19 de maio. Os comerciantes palestinos preferem fechar as portas de seus negócios. O clima esquentou e houve a tentativa de agressão a um jornalista palestino. Com a extrema-direita no poder, essas manifestações podem extrapolar na violência. Aqui está Netanyahu com seu novo gabinete. Neste vídeo do Le Monde, podemos ver os ministros mais extremistas, incluindo racistas, homofóbicos e ultranacionalistas religiosos. O mais polêmico dos novos ministros é Itamar Ben-Gvir, do partido de extrema-direita Poder Judaico. Ele assumiu a segurança nacional no novo governo de Netanyahu e ficou também com autoridade sobre as unidades de patrulha nas fronteiras da Cisjordânia. Já foi condenado por incitação ao racismo contra os árabes. As tentativas anteriores de Ben-Gvir de entrar para o parlamento falharam por causa de seu apoio de longa data ao colono extremista Baruch Goldstein. Em 1994, Goldstein matou a tiros 29 muçulmanos que rezavam na Caverna dos Patriarcas. Durante anos, Ben-Gvir manteve uma foto de Goldstein na parede de sua sala, até que finalmente retirou a foto e conseguiu ser eleito. Ben-Gvir foi discípulo do falecido rabino norte-americano Meir Kahane, que emigrou para Israel em 1971. Em 1984, Kahane ocupou uma cadeira na Knesset, o parlamento israelense, até que seu partido fosse banido. Kahane sempre expressou posições racistas de forma extremamente virulenta. Ele argumentava que era absurda a ideia de democracia em Israel. Em 1990, ele foi assassinado nos Estados Unidos. Ben-Gvir pode ser visto portando uma arma em postura provocadora nessas imagens do Le Monde, tomadas em Jerusalém Oriental em outubro de 2022, 2 meses antes da posse como ministro da Segurança Nacional. Em janeiro de 2023, poucos dias após assumir como ministro da Segurança, Ben-Gvir gerou protestos em todo o mundo árabe com sua visita ao complexo da Mesquita de Al-Aqsa, mesmo não tendo entrado no interior dela. Em entrevista ao Democracy Now!, a advogada palestina
Diana Buto comentou sobre essa. It's not just a visit, it's an attempt to show that there will forever be Israeli sovereignty on the Al-Aqsa Mosque, and he's trying to incite violence. Not only is he trying to incite violence, he has long believed that the Al-Aqsa Mosque should disappear, and in its place, the Temple Mount be recreated. Benjamin Netanyahu, em suas gestões anteriores, apesar de seu radicalismo de direita nas questões de segurança nacional, ele costumava cortejar os eleitores de centro. Após exercer o poder por 15 anos, ele foi afastado do cargo em 2021 por uma coalizão que pela primeira vez incluiu um partido árabe. Mas essa coalizão não se sustentou e durou apenas alguns meses. Netanyahu estava ameaçado de prisão caso fosse condenado em processo de corrupção, e a única forma que ele encontrou para reverter essa situação foi voltar ao cargo para poder interferir no judiciário. Para isso, ele orquestrou uma aliança do Partido Poder Judaico de Itamar Ben-Gvir com o Partido do Sionismo Religioso, que professa posições homofóbicas e racistas. Nas eleições legislativas de 2022, a aliança conseguiu alcançar a terceira posição em número de assentos no parlamento. Netanyahu conseguiu assim formar sua maioria para governar. Ele tenta agora aprovar uma lei que dá ao parlamento o direito de sobrepor as decisões da Suprema Corte, mesmo com maioria simples, além de dar ao governo o poder de controlar um comitê que indica os juízes. A maioria da população, algo como 62%, se opõe a essa reforma. A partir da primeira semana de janeiro, os protestos tomaram conta do país e aumentaram com a demissão do ministro da Defesa, que se opunha à interferência no judiciário. Demonstrations have been going on in Israel for months, but these protests were spontaneous as people surged into action. Aqui vemos protestos na principal rodovia em Tel Aviv. Aqui, frente à casa de Netanyahu, em Jerusalém. Mas essas manifestações contra Netanyahu não significam que a extrema-direita esteja se retraindo. Em Abu Ghasham, Ben-Gvir e outros ministros da extrema-direita se juntaram a milhares de colonos que marcharam até o posto avançado em Eviatar, que havia sido evacuado por ordem do judiciário. Os postos avançados na Cisjordânia são proibidos pela legislação israelense, ao contrário da maioria dos assentamentos, que são permitidos, mesmo indo contra a legislação internacional. Esses postos são uma ponta de lança para a instalação de novos assentamentos ou foram montados como uma forma de resistência em locais onde assentamentos anteriores foram desmantelados por ordem judicial em cumprimento a uma política de 2005. Eviatar foi um dos poucos casos em que assentamentos foram removidos. Podemos assistir aqui a fala da líder dos colonos do movimento pela retomada de Eviatar. Removed from here, and we want to return here. We don't want just one Eviatar. We want many Eviatarim because whatever you see around us, all the hills, if Jews are not here, God forbid, our enemies will be here. Homesh foi outro desses casos. O posto avançado está no alto de uma colina com vista para Burka e outras vilas palestinas. Esse posto é frequentemente removido pelos militares e depois reposto pelos estudantes e colonos. Os postos avançados, em geral, funcionam em yeshivas, que são escolas religiosas com poucos jovens. Os mais extremistas ficaram conhecidos como jovens do topo da colina. Eles têm um histórico de praticarem atos de violência contra agricultores palestinos e residentes das vilas próximas. נוער הגבעות זה בחורים שגדלו ממשפחות דתיות. רוצים לעשות את רצון השם באמת, בלי שום הסתרות, בלי שום מסכים. יושבים את הארץ באמת, בדרך התורה. הערבים רק מזיקים פה ורוצחים אותנו. אז עם ישראל צריך לשבת בעם ישראל, ולא הערבים שצריכים לשבת במדינות שלהם בחוץ.
בעיקר באים להרוס לנו ולהציק לנו מדי שבוע. המשטרה מגיעים לעצור אותנו, יש פה שטח צבאי סגור. אנחנו נשב פה, לא משנה מה יקרה ולא משנה מה יהיה. אנחנו נקים פה אישור, נצליח, והמטרה שלנו זה ליישב ככה את כל הארץ, בעזרת השם. O rabino Arik Asherman trabalha há 23 anos com direitos humanos, atuando em casos de desobediência civil e na proteção de palestinos ameaçados por colonos. Até mesmo os rabinos são agredidos pelos jovens do topo da colina. They see themselves as being extremely religious, so that the Messiah will come and it'll be God's kingdom here. But they don't even respect the rabbis of the settlements. Who they are is a natural outgrowth of what we've created here. Aqui vemos colonos fundamentalistas. Queremos que esse lugar seja um reino para o povo judeu, o povo escolhido. Um reino contra a blasfêmia e apoiando o nome de Deus. Quando o sangue judeu for derramado, o sangue do inimigo será derramado 1000 vezes mais. Os israelitas são o povo escolhido. Só existe uma lei, que é a Torá. O Estado de Israel se considera uma democracia. Mas o Rabino Kahane diz que a democracia contradiz os ensinamentos da Torá. Nessas imagens da Al Jazeera, podemos ver cenas de um casamento em que jovens das colinas comemoram o assassinato de um bebê palestino de 18 meses, morto em um incêndio provocado por uma bomba incendiária na cidade de Duma, em 2015. Os pais morreram no ataque e o outro filho ficou com queimaduras em 2/3 do corpo. 28 jovens foram detidos. Ao final, só foi preso um neto do Rabino Kahane, que ficou apenas 10 meses na prisão. Ben-Gvir apoia a política que em inglês recebeu o nome de price tag, que pode ser traduzido como preço na etiqueta, o preço que se paga. A expressão foi adotada em relação a atos de vandalismo perpetrados por colonos fundamentalistas judeus como retaliação ao desmantelamento de algum posto avançado. O vandalismo é promovido não só contra árabes palestinos, mas também contra judeus de esquerda, cristãos e contra as próprias forças de segurança que desmontam os postos avançados. Em 2022, foram 17 ataques por semana contra palestinos, segundo dados da ONU. A situação poderá piorar ainda mais agora que parlamentares eleitos pelos colonos ultranacionalistas fazem parte da coalizão do novo governo. Vamos fazer agora uma viagem no tempo, de volta a 1995, quando o país estava dividido a respeito do processo de paz de Oslo, conduzido pelo então primeiro-ministro Yitzhak Rabin. Como líder do partido de oposição Likud, Netanyahu incitava os manifestantes a não aceitarem que Jerusalém Oriental pudesse voltar para o controle dos árabes palestinos. Os cartazes colocavam Rabin em traje árabe e o líder palestino Yasser Arafat como nazista. Os ânimos estavam exaltados e Netanyahu colocava mais lenha na fogueira. In most cases, he doesn't do anything about it. I think the country's political system was superheated, culminating in a massive protest. Tens of thousands crammed into the center of Jerusalem. Rabin respondeu com mais de 100.000 apoiadores cantando pela paz. More than 100,000 supporters singing of peace. Quando ele deixava o local, foi morto com 3 tiros pelas costas. That's him coming down the ramp. Um homem de camisa azul se aproxima de Rabin.
3 shots from behind. The Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin, the architect of the Middle East peace process, has been assassinated. O assassino foi um judeu de direita, Yigal Amir. Nos interrogatórios, o estudante de direito teria afirmado que se inspirara em Ben-Gvir para cometer o atentado. Na ocasião, Ben-Gvir tinha 19 anos. Poucos dias antes, Ben-Gvir havia arrancado o emblema do carro Cadillac de Rabin e apareceu na televisão fazendo uma ameaça. A partir da morte de Rabin, o processo de paz estagnou e a sociedade israelense foi assumindo posições cada vez mais à direita. Assim chegamos ao atual governo, com cerca de 70 dos 120 parlamentares sendo de direita ou extrema-direita, incluindo alguns da oposição. O mais provável é que as tensões na região venham a se acirrar ainda mais com o esperado aprofundamento do apartheid e da limpeza étnica promovidos contra os palestinos. Vamos ver que a limpeza étnica antecedeu a criação do Estado de Israel em 40 anos. Então ficamos por aqui. Peço que vocês deem os likes, divulguem o programa e se inscrevam no canal da TV Chacoalhando. Lembro também que as contribuições podem ser encaminhadas aos nossos parceiros da TV GGN através da chave de Pix, jornalggn@gmail.com. E agora sobre o brinde que eu havia mencionado no início do programa. A cada novo programa, eu vou colocar o link do YouTube para um filme ou documentário escolhido especialmente para a nossa audiência. Existem ótimos filmes no YouTube que a maioria de nós desconhece que estejam disponíveis para acesso. Não vou dar o spoiler agora, só posso adiantar que o filme é sobre o fascismo e o fascínio e degeneração que ele exerce sobre a alma. Então me despeço de todos e todas e nos vemos na segunda parte de Israel 75 anos.